Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 17 ao 23. Êxodo, capítulo 33, versos 17 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós te damos glórias e louvores na noite desse dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou para que o teu povo, em todo o canto da terra, reunido, adorasse. Como o salmista diz: Congregai o meu povo, povo com quem eu fiz uma aliança por meio de sacrifício. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz nessa noite, e pedimos ao Senhor humildemente, apesar das nossas dificuldades e dos nossos pecados, apesar da dureza do nosso coração, apesar da falta de profunda sensibilidade, nós clamamos ao Senhor: fala conosco, ó Deus, desvenda os nossos olhos, ó Deus, exalta o teu nome nessa noite, edifica a tua igreja, salva aqueles que estão perdidos, Senhor, conforta os que estão angustiados, anima os que estão abatidos, desafia os que estão vivendo na inércia. Que a tua palavra, ela cumpra o papel que só ela pode fazer, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Depois de Deus, por sua misericórdia, ter liberto Israel do cativeiro egípcio, e dessa libertação ele ter marcado o encontro com Israel no Monte Sinai. E nesse encontro, exatamente de onde procede essa expressão, não é, tenda da congregação, tenda do encontro, porque Deus diz as seguintes palavras a Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3 e 4, diz o seguinte a Moisés: Eu vou fazer alguns sinais e você vai entender que você foi o meu escolhido para esse papel, para libertar o povo do cativeiro. Entretanto, um sinal ainda acontecerá. Eu te encontrarei, eu vou te encontrar aqui nesse monte, no Monte Sinai. E no capítulo 19 do livro de Êxodo, quando todo o processo da libertação ocorreu, Israel estava livre e já andando no deserto. Eles chegam ao pé do Monte Sinai. Diz a Escritura no capítulo 19 que nesse lugar havia fogo, trovões, relâmpagos, e Deus falava no meio deles, e eles tremiam diante da verdade de ouvir a voz de Deus. A questão é que, antecedendo a esse evento, ao pé do monte, Moisés diz o seguinte ao povo de Israel: saiam das suas tendas para se encontrarem
com o Senhor teu Deus. Saiam das suas tendas para vocês se encontrarem com o Senhor teu Deus, seu Deus. O Senhor foi encontrado ali. O Senhor os libertou e marcou encontro com eles ali. E eles então chegam à presença do Senhor e pela primeira vez eles escutam a voz de Deus. Porque quem falava com eles era Moisés. E quando o som dos raios e trovões chegaram diante deles, eles disseram: Senhor, dizendo a Moisés, não permita que Deus fale conosco diretamente, porque não suportaremos. Fale Ele contigo primeiro e depois a nós. Depois você falará conosco, porque nós não suportaremos isso. E nesse encontro no Monte Sinai, não é? Que é o Monte Sinai, exatamente a descrição do tabernáculo que vai ser construído a partir do capítulo 25 em diante do livro de Êxodo. Ali no Monte Sinai é a descrição do tabernáculo. Veja, o tabernáculo era feito de 3 partes. Aqui era chamado dos gentios, onde não se podia chegar mais próximo. O outro espaço que era o santo lugar, onde podiam aqueles que serviam no tabernáculo, e o santo dos santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar. Lembra que o Monte Sinai é dividido em 3 partes exatamente. Ao pé do monte, diz o texto sagrado, ninguém pode encostar ao pé do monte, porque se encostar, eles serão flechados e morrerão. Ninguém pode se aproximar de Deus, porque Deus é santo e o povo está impuro com seus pecados. Não se aproxime do Senhor dessa forma. Então, até o meio do monte, diz o texto sagrado, sobe Moisés, Josué, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos até ao meio do monte. Mas ao topo do monte, somente Moisés chega. Ali é exatamente a figura do tabernáculo. Quando o texto diz que eles se encontram com o Senhor e depois o tabernáculo passa a ser conhecido como a tenda da congregação, era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo e falava com eles, da tenda da congregação. E Deus havia entregue a eles os 10 mandamentos, como está posto no capítulo 20 do livro de Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus, verso 1 e 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No segundo mandamento ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Moisés demora no topo do monte. O povo angustiado e começa a pressionar Arão. Cadê esse Moisés? Por que ele demora tanto? Exatamente o contexto do capítulo 33 que nós lemos. Queria que você, com a sua Bíblia aberta comigo, por favor, voltasse para o capítulo 32, que é o início da narrativa daquele texto que nós acabamos de ler. Verso 1 do capítulo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E o verso 5 diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja, eles estavam adorando ao Deus verdadeiro por meio daquele ídolo. Ele diz: amanhã é festa ao Senhor.
E veja que Senhor aqui está com letra maiúscula, porque aqui é o tetragrama, é o nome pactual de Deus, o nome que revela o Deus que fez um pacto com o seu povo. Amanhã nós adoraremos a esse Deus. Interessante, irmãos, que a doutrina do pacto e da aliança, ela tem efeito direto no culto a Ele. Salmo 50, verso 5 diz: congregai o meu povo, o povo com quem eu fiz aliança, por meio de sacrifício. Congregai o povo com quem eu fiz aliança. O ajuntamento solene, a chegada à presença de Deus para adorá-lo, o adorando o único e verdadeiro Deus, do modo como Ele quer ser adorado, não segundo as imaginações e conceitos humanos, mas segundo a palavra que Ele nos ensinou. O povo imaginou como era Deus e fez um bezerro de ouro e disse: amanhã é festa, é celebração ao Senhor. Se você abrir a palavra de Deus comigo, por favor, voltando um pouquinho à frente, melhor dizendo, capítulo 38, por favor. Verso 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Veja, o espelho aqui, irmãos, até em hebraico o termo é confuso, mas é como a ideia de que fosse o bronze. Era um material que era polido e dava para se enxergar mais ou menos por meio dele. Esse material que pertencia às mulheres foi usado para fazer a bacia de bronze no tabernáculo. No capítulo 32, as argolas de ouro que elas tinham e que eles tinham, foi feito para fazer um bezerro de ouro. Veja como é intrigante isso. Nós podemos fazer com aquilo que Deus nos deu um ídolo para adorar. Com aquilo que Deus nos entregou, com aquilo que Deus nos deu, riqueza, casa, família, trabalho, seja o que for, nós podemos fazer dessas coisas ídolos para o nosso próprio coração. Perceba que aqui as argolas de ouro foram usadas para fazer um bezerro de ouro. Lá o bronze foi usado para fazer o tabernáculo de Deus. Nós podemos fazer com aquilo que Deus nos deu algo para a glória de Deus, ou podemos fazer um ídolo para adorar, dizendo: nós estamos adorando ao Senhor. A nossa relação pactual com Deus exige um culto feito de acordo com os parâmetros que o Deus verdadeiro estabeleceu. Thomas Boston disse certa vez, um teólogo no finalzinho do século XVII, já no início do século XVIII, já no iluminismo, ele disse assim: Gideão, quando saiu para a guerra, ele teve que selecionar alguns homens para a batalha. E dentre aqueles que não puderam ir à batalha, estavam aqueles que se curvavam, se ajoelhavam para beber água. Ele diz: aquele que se curva diante daquilo que Deus deu apenas para satisfazer as necessidades temporais dessa vida, não serve para a guerra. Aqueles que se prostram diante daquilo que me foi dado apenas para satisfazer as minhas necessidades temporais na terra, não servem para a batalha. E essa é a grande luta
que Deus nos deu, para que serve? O que eu tenho feito da minha família? O que eu tenho feito dos bens que Deus me deu? O que eu tenho feito com os meus recursos? O que eu tenho feito com o meu trabalho? Eu tenho usado para me afastar de Deus? Eu não venho à casa de Deus porque eu tenho muito trabalho a fazer. Você está se curvando diante daquilo que Deus te deu para ser usado para satisfazer tuas necessidades aqui na terra, e você está adorando elas, substituindo o culto a Deus por suas coisas nessa vida. Cuidado, irmão, cuidado. Sua alma está em risco, porque assim fizeram aqueles que estavam ao pé do Monte Sinai. Na sequência do texto, por favor, acompanhe comigo, voltemos para o capítulo 32 do livro de Êxodo. Veja que no versículo seguinte, verso 6, diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Veja se não é culto a Deus. Perceba que eles fazem aquilo que é ordenado apenas ao Senhor. Holocaustos, Levítico 1-7 vai descrever o capítulo 1, como fazer holocaustos ao Senhor. Holocaustos, ofertas pacíficas, tudo isso o povo ofereceu àquele ídolo. E disse: Israel, esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vocês devem adorá-lo. E eles passaram a comer e a beber e levantaram-se para se divertir. Que coisa interessante, irmãos. Nós fazemos, em não poucos lugares, você vê, o culto a Deus é um entretenimento. As pessoas vêm para a casa de Deus para o entretenimento, porque é muito bom estar com a galera, porque é muito bom estar com os amigos, porque depois nós saímos para fazer alguma coisa bacana. A ideia é, nós nos achegamos apenas para nos divertir. Nós não entendemos diante de quem nós estamos. O Deus que fez um pacto conosco por meio de sacrifício. Veja como Deus reage a tais coisas, por favor. Verso 7 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. O povo se perdeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E veja que essa ideia, não é? Depressa. Eles acabaram de ouvir a lei, o Senhor havia entregue a eles o ensinamento. E Deus, e percebe, irmãos, o pecado para Deus é mais odioso quando nós somos alertados de algo e mesmo assim fazemos. O pecado torna-se mais odioso para Deus quando nós alertamos, quando o pai fala ao filho, quando o pastor pregando diz a verdade e as pessoas vivem e voltam para fazer as mesmas coisas, como se não tivessem ouvido a verdade do Senhor. Deus disse: eles se apartaram depressa da minha palavra. Paulo diz a mesma coisa aos Gálatas: estranho que depressa vocês abandonaram a graça e voltaram para as obras. Depressa. É só o tempo de acabar o culto. É só o tempo de concluirmos e nós voltaremos para as mesmas coisas.
O que está acontecendo conosco? Diz o Senhor. Verso 7, verso 8: fez para si um bezerro de ouro, um bezerro fundido, e o adorou, e o sacrificou, e lhe sacrificou. E diz eles: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Você sabe que é a primeira vez que essa expressão aparece em toda a Bíblia. É a primeira vez que essa expressão aparece, dura cerviz. O Salmo 115, 135, 115 especificamente vai dizer assim: eles têm olhos, se referindo aos ídolos, eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm boca, mas não podem falar. Aí no final do Salmo ele diz: tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Você sabe o que é dura cerviz? É o pescoço de um animal que não se dobra para canto nenhum. Aquele animal birrento, que não vai para canto nenhum. Deus diz: quem eles estão adorando? Um bezerro de ouro. Veja, Deus diz: eles se tornaram como aquele que eles adoram. Depressa eles se apartaram de mim, e depressa já se manifestaram com a característica do Deus que eles adoram. E eles se tornaram como um animal, e um animal de pescoço duro, que não obedece aos meus mandamentos. Chega a ponto, irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 1, dizer: o boi conhece o seu dono, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não conhece, o meu povo não entende. Os animais são até superiores do que os homens quando fazem coisas como essa. Mas aqui Moisés está dizendo: esses que praticam tais coisas se tornam semelhantes aos seus deuses. Os que adoram dinheiro, a boca só fala em dinheiro. Os que amam, os que adoram o sexo, só falam pornografias. O olhar é impuro, é sujo. Eles vão sendo transformados, o seu olhar, a sua fala, a sua perspectiva, a sua busca passa a ser exatamente aquilo que eles estão adorando e servindo. Desce depressa, porque eu vou destruir esse povo, diz o Senhor. Esse povo é de dura cerviz. Veja o verso 10, por favor. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Perceba a ira de Deus contra o pecado. É assim que Deus trata o pecado, e é assim que o pecado vai ser tratado por Ele. Sai da minha frente, porque eu vou lançar minha ira sobre eles e os consumirei. Tira esse povo diante de mim. Verso 11, começa a intercessão de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Se você notar o detalhe do verso 7, disse o Senhor Moisés: desce, porque o teu povo já não é mais o meu povo. Aí Moisés, para tratar da coisa, diz no verso 11: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Porque veja, quando ele diz o teu povo, a expressão ela é quebra de pacto. Porque o meu povo, o teu povo, o meu Deus é conceito pactual, mas ele diz: esse é o teu povo.
Em outras palavras, eles já não me pertencem mais. Já não há aliança entre nós mais. Eles romperam o meu pacto. E Deus ia tratar Israel exatamente como tratou Adão e Eva e como tratou os anjos dos céus, expulsando-os da sua presença. Exatamente assim ele faria com o seu povo. Agora preste atenção, um detalhe do texto, por favor. Não acenda a tua ira contra o teu povo. Esse povo que tiraste do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aí ele vai trazer o mais forte dos argumentos. Lembra-te do teu pacto. Lembra-te de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Israel. Lembra-te da tua aliança. Teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Veja o que é que acontece no verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Por que ele não vai destruir? Porque ele fez um pacto. E existe um mediador nessa aliança. Essa é a razão pela qual eles não serão exterminados aqui. Irmãos, veja que bênção é estar no pacto com o Senhor. E veja que perigo é quebrar a aliança com o Senhor. Mas veja também a pior situação daqueles que estão fora do pacto. Porque quando Deus se irá, não haverá ninguém para interceder por você. A ira de Deus cairá sobre você. Se o cordeiro não é o teu sacrifício, tu serás o teu próprio sacrifício. A ira de Deus virá sobre você. E não haverá esperança para você. Na sequência da narrativa, por favor, irmãos, esse é um conceito teológico conhecido, não é? A expressão Deus se arrependeu, é importante isso. Deixa eu só esclarecer algumas coisas importantes. Quando Deus se ira contra o pecado, aparentemente dá a ideia de um Deus intempestivo, iracundo, que perde o controle como nós. E de repente alguém chega e acalma ele: não, tudo bem, eu vou parar de fazer isso, eu não vou fazer mais. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês, irmãos. A revelação bíblica, ela não existe para ensinar-nos, para nos ensinar o quanto Deus sabe acerca das coisas, porque Deus sabe todas as coisas. Aqui é Deus nos ensinando. É como você imaginar o seguinte, veja, Deus cria Adão primeiro, depois diz: não é bom que o homem esteja só. Eita, está vendo? Deus, depois de criar, percebeu que o homem não podia ficar só. Logo, ele não sabe de tudo. Ele vai sabendo com o tempo, né? Aí tem a teologia chamada teísmo aberto, que está pronta para pegar esses versículos e utilizá-los. Só que tem um equívoco aí, deixa eu só explicar por quê.
Porque aqui Deus não está dizendo a vocês o quanto Ele sabe acerca da história, não. Ele está ensinando. A ordem da criação implica em ação. Veja, por que a serpente procura a mulher e não o homem? Por quê? Porque ela quebra a estrutura da criação. Paulo disse lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 8 a 14, ele diz assim, no verso 10, 11 e 12, ele fala: eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja, nós não saberíamos disso se não fosse pela ordem da criação. A ordem da criação implica em doutrina. Não é conhecimento, dizer Deus não sabia, não. Pense no mestre ensinando os seus discípulos. Ele então vai falar como um pai falando com o menino de 6 meses. Você olhar, por exemplo, Israel falando com a filhinha dele antes de completar 1 ano, vocês ficariam com vergonha. Não é? Tentando se comunicar com a filha. O esforço do pai em falar com a filha. E chega numa fase que só os pais entendem que o filho diz. Ele pediu água. Quê? Pediu água. E você crê que ele pediu água. Você sabe, você se comunica com ele. E foi assim que Deus fez conosco. Ele nos criou e ele então se inclinou para falar conosco. E ele se abaixou para falar conosco. E ele está ensinando o seu povo por meio da ordem da criação, dos princípios, dos acontecimentos. Então aqui também não é um Deus intempestivo, é o Deus santo, dizendo que a única possibilidade dele não destruir o homem pelo pecado é se vier um mediador entre o pecador e ele. É o único ensinamento que ele está dando aqui. Ele não está dizendo a ninguém que ele é um Deus que perde o controle. Ora, irmão, se ele fosse Deus que perdesse o controle, não estaria nenhum de nós aqui. Nós já teríamos sido destruídos completamente. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele revela seu amor por meio do mediador Jesus Cristo. Nesse aspecto, Moisés então chega em Deus e diz: lembra-te do pacto que o Senhor fez com Abraão, Isaque. Ele nem cita Jacó, ele cita Jacó com outro nome, com Israel, depois de transformado. Sequência do texto, por favor. Verso 15: voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Eles não estão em guerra, eles estão se divertindo. Eles estão buscando entretenimento. Eles buscam o prazer. Eu não escuto o cântico da guerra. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Veja, esse aqui é um ato claro. Perceba que 2 tábuas, irmãos, alguém pode dizer que 2 tábuas eram uma tábua, os 4 primeiros mandamentos, a segunda tábua, 6 outros mandamentos. Não é necessariamente isso que está escrito aqui. Lembra que o pacto das obras, ele tinha que ter um contrato. E tinha que ter aceitação do pacto. Então era feito em 2 vias o pacto. Uma ficava na arca e outra com o Senhor. Em outras palavras, as tábuas representavam que as 2 partes haviam selado um pacto.
Ora, veja se não é exatamente isso, capítulo 24 do livro de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 24. Verso 7 em diante, diz assim: e tomou, 24, 7, e tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, veja, ali eles então disseram: está feito o acordo. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então aqui era exatamente o mesmo princípio, o pacto que havia sido feito. Agora ele quebra as pedras do pé do monte. O que ele está dizendo com isso? O pacto foi quebrado. A indignação de Deus não tinha sido de Moisés ainda. Moisés então apela para o pacto. Agora, quando ele desce e vê com seus olhos, ele quebra as tábuas diante do povo. Mas não para aí não, veja o verso 20. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Vê que coisa interessante. Esse Deus que vocês fizeram, aí ele pega e joga no fogo. É totalmente derretido. Isso ele vai e joga na água. Pega a água, bebam. Para vocês entenderem que só há um Deus, todo o outro Deus sai como excremento do homem. Ele não tem poder algum. Você bebe e põe para fora. Você come e põe para fora. Perceba, tudo que Deus te deu, não faça em ídolo, porque tudo que existe tem fim. Só Deus é eterno e criador de todas as coisas. Ainda na sequência do texto, por favor. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenha da ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Aí vem o teólogo Arão, que não foi tão teólogo quando o povo pediu para ele fazer um bezerro de ouro. Ele diz: ora, você conhece a doutrina da depravação total? Você, Moisés, como bom calvinista, sabe da teologia da depravação total. Você sabe que assim mesmo o homem é dessa natureza. Você não usa esse argumento para justificar pecado, não. Você usa esse argumento para fugir do pecado. Ele botou na ordem errada. Aí vem o texto: pois me disseram, faze-nos deuses, e ele não disse a verdade, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Veja, é como se fosse um passe de mágica. Não foi exatamente como não foi nós que fizemos, não. Isso foi uma coisa extraordinária. Isso é tão extraordinário que vocês acabaram de bebê-lo e vão agora botar para fora. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que vocês beberam e vão colocar para fora. Mas não para a pressão aqui, não. O problema não está resolvido completamente. Porque a idolatria é pecado grave aos olhos de Deus. Principalmente para o povo da aliança. Veja o verso 25, por favor. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Preste atenção nessas palavras. Tem uma tradução bíblica que traduz até, porque essa palavra desenfreado, não é? Ela, em hebraico, ela pode significar orgia sexual. É como se eles estivessem, perceba bem, como se eles estivessem no meio do arraial,
fazendo tudo o que eles desejavam fazer com o seu coração. Sabe por quê? Porque eles fizeram um Deus para satisfazer as suas vontades. E a vontade deles estava sendo satisfeita. Moisés, veja a expressão, Arão os deixara solta, e usa uma linguagem animalesca até. É como se tivesse um curral, eles estão soltos. É um animal que está fora do curral, fora do aprisco. Ele se perde no meio do mato. Eles estão assim. Que linguagem é essa? É linguagem de animal. Eles se tornam aquilo, a semelhança daquilo que eles adoram. Eles adoram um bezerro de ouro, eles têm um pescoço como ele e vivem como animais para satisfazer os desejos da carne, os prazeres da carne. Eles estão soltos. Veja se isso não está associado ao pecado de idolatria. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo dizendo aos romanos, fala que eles adoraram a criatura no lugar do Criador, e por isso Deus os entregou às suas paixões, homem com homem, mulher com mulher, e eles foram entregues às suas próprias paixões. Aqui é como se fosse exatamente isso. Veja, eles adoram a criatura no lugar do Criador, e eles são e vivem para satisfazer os desejos da sua própria carne. Porque seguir a Deus é seguir os padrões da lei de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Lá em cima, lembra-te, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Toda a lei de Deus é dita. Ora, agora eu sou o Senhor teu Deus. Vocês agora não andam segundo os seus pensamentos, mas segundo a minha lei. Vocês não fazem a sua vontade, vocês fazem a minha vontade, porque eu sou o seu Senhor, eu sou o teu Deus. Quando as pessoas se libertam de Deus nesse sentido, elas fazem para satisfazer a sua própria sede de iniquidade. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas não, a ira de Moisés agora se levanta contra o povo. 26 diz assim: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, os líderes desse movimento. Morreram 3.000 homens que estavam vivendo como animais. Mata cada um ao seu próximo. Essa é a disciplina eclesiástica no Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, havia um jovem que tinha relacionamento íntimo com sua madrasta na igreja. E Paulo disse: eu me impressiono vocês. Vocês são tão jactanciosos, vocês falam em línguas, têm tanto poder, e um pecado desse gravíssimo no vosso meio, e vocês não fazem nada. Paulo disse: eu em espírito juntamente convosco entrego o corpo dele a Satanás para que a alma seja salva no último dia. Ele foi expulso da igreja. Ele foi disciplinado pela igreja. No Novo Testamento você não mata a pessoa nesse sentido.
você mata cortando ela da vida da igreja. Ela está exposta ao mundo. Mas pode se arrepender. Interessante que no capítulo 2, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, tem uma narrativa intrigante e diz assim: aquele que sofreu, que teve o sofrimento por causa do seu pecado e está em angústia, não pisem nele mais do que ele já sofreu. Acolham ele, recebam ele. Isto é, ele está arrependido, ele confessa o seu pecado, ele abandonou seu pecado. A igreja não tem mais que mantê-lo fora. Recebam de volta a comunhão da igreja, porque a intenção é a salvação dele. Mas a coisa é tão complexa, irmãos, e depois da morte deles, não termina o problema da idolatria aqui. O pecado da quebra desse mandamento na vida pactual da igreja é muito séria. Verso 30 do mesmo capítulo, por favor. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Isto é, eu vou levar um cordeiro, vai ser morto no vosso lugar. 3.000 homens morreram aqui, mas o resto de vocês, um cordeiro vai morrer por vocês. Ele vai pagar o preço da tua culpa. Eu vou fazer propiciação pelos seus pecados. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ele descreve: o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Perceba, Moisés diz: risca o meu nome do livro da vida. Deus aceita todo o argumento de Moisés, exceto esse, porque ele não poderia morrer pelo povo. Ele não era ainda o substituto que viria. Haveria um que morreria pelos nossos pecados, e não era Moisés. Quando Cristo está lá no Monte da Transfiguração, então ouve-se a voz do Senhor dizendo: este é meu filho amado. E está diante do Senhor Jesus Elias e Moisés. Ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora não é você, Moisés, ainda. E o Senhor diz: agora tem um problema mais sério com vocês. Vocês vão para a terra prometida. Não foi isso que foi acertado no pacto? Vocês vão para a terra prometida, vocês vão entrar na terra, vocês vão ser uma grande nação. Só tem um detalhe: eu não vou mais com vocês. Eu não ando mais com vocês. Eu não vou adiante de vocês. Agora, perceba, eu ficarei e o anjo vai com vocês. É o que vai ser dito do verso 1, do capítulo 33 até em diante. Verso 2 diz assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eu vou lançá-los para fora, mas eu não vou, o anjo irá diante de vós. Veja o que o povo diz quando ouve essa notícia, verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel:
Eis, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Os filhos de Israel tiraram os atavios, desde o monte Horebe em diante. O povo se angustiou. Veja que mudança radical, irmãos. Veja que coisa extraordinária. Eles adoram o bezerro de ouro no lugar do Deus verdadeiro. Deus vem e por meio do pacto não destrói toda a nação de Israel, poupa a nação de Israel. Mas Deus disse que ia levá-los ele ia cumprir a sua parte da promessa. Eles vão chegar à terra prometida. Mas eles não ficam felizes. Eles não ficam felizes. Ora, o que é que nós queremos? Não é o céu que nós queremos? Ora, não é a terra prometida que nós queremos alcançar? Por que então nós estamos tristes? Só porque o Senhor não vai conosco? O anjo não vai com a gente? Qual o ponto? Aí vem a essência da doutrina do pacto, aqui se revela. Por favor, na última parte do capítulo 33, no verso 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Sabe o que Moisés está dizendo? Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir para o céu. O que é o céu sem o Senhor? O que é a glória sem Deus? Qual é o ponto? Agora nada mais tem sentido para eles, nem mesmo a terra prometida tem sentido para eles. Agora a única coisa que tem sentido para eles é: Senhor, esteja conosco. Veja o verso 16, a chave de tudo está aqui. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Qual é a diferença? É porque nós vamos habitar na terra prometida? Não. A diferença nossa para os povos da terra é que o Senhor está conosco. Nós não queremos nada, Senhor, nós queremos a tua presença. Não nos importa nada, nós queremos estar contigo. Aí o princípio Emanuel, Deus conosco. Eu sou o Senhor teu Deus, vós sois o meu povo. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É um povo que até mesmo o paraíso não tem sentido se Deus não estiver presente. O povo com quem Deus fez uma aliança é tratado exatamente assim. Tu és nosso e nós somos teu. Tu és o meu Deus e eu sou o teu povo.
Como isso acontece? Pelo maior de todos os benefícios que o pacto da graça pode dar ao homem: o perdão de pecados. Se você me perguntasse qual o maior benefício do pacto da graça, a minha resposta seria direta: o perdão de pecados. Não havia perdão de pecados no pacto das obras. E veja o que aconteceu. Não havia perdão de pecados nos céus da relação com os anjos. E veja o que aconteceu. Moisés deu um conceito de felicidade, Davi, o rei Davi, deu um conceito de felicidade que nenhum filósofo nessa vida jamais conseguiu dar. Ele, como rei de Israel e soberano sobre uma enorme nação, ele não disse, melhor dizendo, feliz é o homem que tem súditos para lhe servir. Feliz é o homem que pode obter todas as riquezas do seu reino. Feliz é o homem que pode casar com a mulher que ele quiser casar. Feliz é o homem que pode obter toda a riqueza do seu povo e dos povos vizinhos pelo poder da sua força. Ele diz não. Ele diz: feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Essa é a maior de todas as glórias desse pacto. Deus perdoa o pecado do seu povo. Verso 17, agora nós chegamos no texto que nós íamos expor, dar no início, lá uma hora atrás, lembra? Prometo que é rápido agora. Agora é coisa rápida, agora é acelerado, né? É rápido, verso 17. Mas se não falasse tudo, não ia entender esse texto, não era complicado, ele tem que entender esse texto. O verso 17 diz assim, não é? Eu fiquei com medo de ler tudo e vocês irem embora, então eu li só esse trecho para poder pegar de lá para cá, senão vocês iam embora. Então, o verso 17 diz assim, do capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então rogo-te que me mostres a tua glória. É uma coisa fantástica no perdão de pecados, irmãos. O que o pecado trouxe ao homem? Incapacidade de compreender as coisas de Deus. Isso é impressionante. Jesus disse aos judeus lá em João 8: sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não são meus. Quando Adão pecou, ele, conhecendo o Deus eterno, quis se esconder do Deus onipresente atrás de um arbusto, dizendo: Deus não vai me achar aqui. O homem se torna ignorante. A torpeza, a loucura, a incapacidade leva o homem a não entender Deus. O pecado fez isso. E o que é que o perdão de pecado faz? É como se abrisse o entendimento do homem. E veja que coisa, irmãos. Veja, daí você não precisa falar isso no lugar onde tem seminário presbiteriano é ruim, mas é bom dizer isso. Veja, é melhor do que qualquer curso de seminário. Porque quando o Senhor perdoa os nossos pecados, nós passamos a conhecer. Veja se isso não é verdade, por favor. Profeta Jeremias, capítulo 31. Por favor. Profeta Jeremias, capítulo 31. Verso 31 em diante, diz assim:
Aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois, veja aqui a partícula que explica: pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Você sabe por que eles vão me conhecer? Pois eu vou perdoar os seus pecados. E eles vão me conhecer. Eles vão saber quem eu sou. Mostra-me a tua glória, Senhor. Faz-me conhecer a tua glória. Deus disse: eu vou te mostrar um atributo meu. Veja, você me pediu para ver a glória, né? Eu vou te mostrar um atributo: a minha bondade. Você quer conhecer minha glória? Eu vou deixar você ver um atributo: a minha bondade. E aí vem a doutrina da predestinação. Veja se ela não está inserida exatamente na doutrina do pacto. Verso 19: respondeu: farei passar toda a minha bondade de diante de ti, então eu te proclamarei o nome do Senhor. E diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu vou mostrar a minha bondade. Eu poderia destruir vocês todos por causa do pecado. Eu poderia arrasar todo Israel, todas as nações do mundo. Mas eu não fiz assim. Eu vou te mostrar um pouco da minha glória. Eu sou bom. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Daqueles com quem eu fiz aliança. A glória foi vista num atributo. Verso 20: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Deus que nos chama para perto dele. Veja, isso é fantástico, irmãos, a conexão bíblica. Deus expulsa o homem da sua presença e agora ele atrai o homem para perto dele. Quando? Porque ele expulsou da sua presença no jardim? Por causa do pecado. E por que ele atrai? Porque os seus pecados foram perdoados. E você vai chegar bem perto de mim e não vai morrer, porque você vai me ver na rocha. Você vai me ver na face de Cristo.
Você vai me ver na glória do Evangelho. Você vai ver minha bondade na pessoa de Cristo. Veja se a face não é um ponto importante aqui. Eu não vou ler mais, eu prometo a vocês, eu vou encerrar aqui. No capítulo 34, quando Moisés desce do monte, no verso 29 em diante, veja o que acontece. Não vamos ler, mas só você pode ver o texto. Ele desce com o rosto resplandecendo da glória de Deus. Nós nos tornamos a semelhança daquele que adoramos. Moisés reflete a glória de Deus no seu rosto. E o povo de Israel, quando pecou, foi transformado à imagem do Deus que eles serviam. Mas agora, perdoados pelo Senhor, transformados à imagem de Deus, eles vão sendo transformados à imagem do Senhor. E cada vez mais eles parecem com o Redentor, com Jesus Cristo. Deixa eu concluir com vocês abrindo a palavra de Deus, por favor, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, onde esse texto é citado com muita classe, muita profundidade, eu diria, não é? 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 em diante, por favor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 em diante. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Por favor, no capítulo 4 agora, por favor, verso 1 em diante. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia, veja, que ministério é esse da reconciliação? Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho e a glória de Deus é vista na face de Cristo. Essa é a glória do Evangelho de Deus. E não existe outro meio para se entender assim, irmãos. Capítulo 3, único verso 18, por favor, do capítulo 3, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados à sua imagem, quando nós adoramos a Deus em Cristo Jesus, não por meio de ídolos
ou da nossa própria, qualquer coisa da nossa própria imaginação. Quando fazemos por meio de Cristo, somos transformados à imagem de Deus. Quando não adoramos a Deus por meio de Cristo, nós somos transformados à imagem daquele ou daquilo que nós adoramos. Que benefício nós temos, irmãos? Nós que estamos em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. E por isso, a esperança para nós. Nenhuma maldição repousa sobre nós. Até mesmo a enfermidade já não tem o papel de nos condenar, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Até mesmo as nossas mais graves enfermidades, elas têm o papel de nos fazer mais parecido com Cristo, porque a maldição da enfermidade foi levada pelo Senhor na cruz do Calvário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no Senhor. Agora, que risco, que perigo para você. A sua alma está em grande perigo. Você que vive uma vida dupla, se diz membro da igreja, ou parte do povo de Deus, ou com que Deus fez um pacto, mas anda uma vida mundana, que risco está a sua alma? Se Deus te encontrar sem Cristo, não haverá intercessão por você, nem mediador que te salve. Daí eu digo a você: restaura a tua vida, volta ao Senhor, confessa os teus pecados, pois Deus é poderoso para perdoar pecados. E você que declaradamente está sem Cristo, porque acha que encontrou outro meio de salvação, você está condenado se Deus não tiver misericórdia de você em Cristo Jesus. Há esperança para você ainda. Arrependa-se do seu pecado e você vai ser salvo, porque Deus é rico em perdoar. Interessante isso. Quando fala da misericórdia de Deus, não se fala da misericórdia de Deus, se fala na multidão das tuas misericórdias. Tu és rico em perdoar, porque exatamente assim é o nosso Deus. Mas cuidado para não pisar na misericórdia de Deus, para não tripudiar dela, porque a misericórdia de Deus transforma a nossa vida. Você que está no Senhor, você que está na igreja e no Senhor, você foi alvo dessa misericórdia. E você que está fora do Senhor e fora da igreja, você teve a oportunidade de ouvir que o caminho que você está indo é de destruição. Arrependa-se hoje do seu pecado. Converta-se ao Senhor e seja salvo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos.
Deus santo e bendito, Senhor de toda a glória, bendito seja o teu Filho, ó Deus santo, o mediador dessa nova aliança, em que o Senhor perdoou na obra e na pessoa de Cristo os nossos pecados. Bendito seja o teu nome. Agora, Senhor, ensina-nos a andar em retidão, em santidade, porque o Senhor é o Deus que nos tirou da escravidão para nos fazer viver nesse mundo debaixo dos ensinamentos da tua lei. Dá-nos um coração submisso à tua palavra, para podermos andar em santidade nessa vida. E dá-nos do teu Espírito, Senhor, porque sem a tua graça nós não conseguiremos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.